Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazermos o Evangelho dessa noite em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos lembrar de colocar um copo d'água e vamos tomá-lo ao findar do nosso estudo. Então, antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz. Vamos pedir que nos ilumine nessa noite, que possamos sempre trabalhar com amor, com alegria no coração, para que possamos um dia sermos pessoas melhores, tanto física como espiritualmente. Que assim seja. Muito obrigada. Então, a nossa lição de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a lição número 94, que tem como título Capacete da Esperança. Começa assim: tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo falou isso para os Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 8. O capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Então, até aqui, Paulo está falando para nós que todos nós passamos por provações, situações de desânimos, falta de confiança em nós mesmos. E nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, onde prevalece a maldade, a injustiça, o preconceito, a fome, doenças, enfim, muitos problemas que nos fazem sofrer, muitas vezes envolvendo aqueles que nós amamos. E às vezes nós achamos a vida injusta, mas nós não podemos esmorecer em tempo algum, porque nós temos que trabalhar para a vitória do bem. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhes impulsos nobres ou neutralizando-lhes as ideias de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raiz em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos terrenos. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em nós, em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora, ao capacete, Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Jesus trabalha até hoje. Esguardamos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, quando Jesus veio, às vezes a gente acha a vida injusta,
Mas nós temos que lembrar que quando Jesus veio, já existiam muitas situações, às vezes em grau muito maior, né? Mas o Cristo esperançoso que se mostrou, apresentou um programa de evolução para a Terra, um programa com mais de 2000 anos para se concretizar. Naquela oportunidade, ele, sabedor da nossa ignorância, falou-nos por parábolas, prometendo um consolador que explicaria tudo. Isso só se deu em 1824 anos depois da sua partida, com a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina muito consoladora, né? Ela vem nos falar que nós podemos um dia sermos espíritos tão puros como Jesus, que todos nós temos dentro de nós uma semente de amor, só que para isso nós precisamos cultivá-la, nós precisamos fazê-la crescer dentro de nós. Aí é que está a questão, né? Como que nós fazemos isso? Será que se a gente ficar sentado, esperando que a semente cresça, que floresça dentro de nós sem trabalhar, igual Jesus trabalha até hoje, isso vai acontecer? Não vai, nunca. Nós temos que trabalhar o bem em nós temos que edificar a nossa fé, nós temos que edificar a nossa esperança, a nossa serenidade. O cristão espírita tem que ser sereno, porque ele tem que saber que tudo passa, que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, a caminho de um mundo de regeneração, mas que nós somos espíritos, então nós vamos viver muitas vidas até nos tornarmos um espírito puro igual a Jesus. Né? E que a nossa luta tem que ser diária, essa luta conosco mesmo, de trabalharmos em nós o amor, o evangelho, trabalhar em nós essa vivência espírita, né? Sermos pessoas serenas, que quando alguém vier conversar com a gente possa ter sempre ouvidos de ouvir. Às vezes a pessoa só quer falar, né? A gente fica falando junto. Não, a gente tem que trabalhar em nós a paciência e o amor para escutar, né? E pensar que nós temos que cultivar em nós e fortalecer em nós o amor por nós mesmos, né? Através do estudo do Evangelho, dessa vivência desse Evangelho. O mundo evoluiu muito, a humanidade evoluiu muito tecnologicamente, materialmente, até espiritualmente, né? Porque uma coisa puxa a outra, mas ainda falta muita coisa, né? Nós temos que lembrar que enquanto o mal, existe um pensamento mal dentro de nós temos que lutar contra ele. Porque se todo mundo pensa o bem, como que vai ter coisa ruim no mundo? Não tem jeito. Então nós temos que trabalhar esse bem em nós. Nós temos que trabalhar quando a gente é maledicente, quando a gente espalha fofoca, quando a gente espalha desânimo, né? Quando a gente espalha o ódio, né? Agora a gente está numa fase de política, que muitas pessoas espalham raiva, né? Um briga com o outro. Então a gente tem que espalhar o amor. Nós temos que espalhar a esperança, a fé. Temos que cultivar em nós a serenidade, a coragem, a alegria. E temos que fortalecer o nosso espírito para que possamos vencer. Porque problemas todos nós teremos, né? Não tem jeito. Porque às vezes esses problemas nós mesmos que escolhemos. Para a gente se tornar um espírito melhor, a gente tem que passar por várias provações. A gente tem que testar, nós temos que nos fortalecer muito para podermos saber que tudo isso vai passar. O Chico Xavier, ele tinha muito problema na vista, todo mundo sabe disso, né? E uma vez ele falou para o Emmanuel, se o Emmanuel não podia arrumar uma forma de curar a doença do olho dele. Aí o Emmanuel falou para ele, você já vai no médico, você já faz tratamento? Não, mas o médico só não melhora, não cura, não sai, eu sinto muita dor no olho. O Emmanuel falou, não, você continua trabalhando e continua tratando, que você vai vencer. Então é isso, a gente às vezes tem coisas que a gente não consegue superar. Mas a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar trabalhando e continuar tratando.
Isso é em relação a nós, em relação às pessoas que nós convivemos, né? E a gente tem que pensar que cada dia é um dia, cada dia é um novo recomeço, cada dia é uma coisa nova que vem pra gente, né? E às vezes a gente desanima, às vezes a gente lida com pessoas difíceis, a gente acha que nós sofremos muitas injustiças, mas nós não sofremos. Cada um de nós temos aquilo que merecemos, temos aquilo que precisamos para sermos espíritos melhores, para sermos espíritos mais felizes. E o Emmanuel nos fala nessa lição que ele fala do trabalho do mestre, que o trabalho do mestre continua de modo a refletir na continuidade do nosso trabalho, né, que é a nossa renovação própria. Então, nós precisamos ter uma fé operante, que é uma fé que trabalha, para que quando os problemas forem muito grandes, a gente não esmoreça, a gente não caia. Então, essa fé operante é uma fé que a gente tem que construir em nós, e que aqui nessa lição ele fala muito que a gente tem que resguardar o nosso pensamento com o capacete da esperança, né? com aquela fé nossa, né? com a nossa proteção. A esperança é a nossa proteção, porque o capacete é a nossa proteção, né? E a nossa esperança tem que ser fiel, né? E para a gente prosseguir para a vitória no bem. Quando a gente fala que a esperança tem que ser fiel, a gente fala porque às vezes aquilo que a gente espera que aconteça não acontece do jeito que a gente quer. E aí às vezes a gente fala assim, aí que a gente vai ver se a nossa fé é fraca ou se a nossa fé é forte. Porque nós não temos aquilo que nós queremos, nós temos aquilo que nós precisamos para nos tornarmos pessoas melhores. Então, é a gente trabalhar em nós muito o amor, a fé, a esperança e a certeza que Jesus continua com a gente todos os dias da nossa vida. Então, às vezes, esse outro dia eu vi uma pessoa que estava muito nervosa e teve uma briga muito feia com outra pessoa porque ela perdeu a serenidade. E a gente fala sempre uma coisa, né? A palavra dita é a palavra que não tem volta. E essa pessoa, ela perdeu um amigo porque ela estava muito nervosa e o amigo não conseguiu perdoá-la. Então, nós temos que trabalhar em nós a serenidade, trabalhar em nós a calma, para que a gente possa vencer e termos fé e esperança em nós e plantarmos essa fé e esperança em todos que nos rodeiam. Essa é a nossa lição para hoje, que Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos dê muita força e coragem de seguir os seus caminhos. Lembrando que todos os domingos as palestras públicas acontecem às 19 horas no Centro Espírita Capitão Vendramini. Muito obrigada por todos, uma boa noite.